Quando é que utilizamos o present perfect? Um dos motivos que trava a fluência é não utilizar o present perfect. Muitos têm essa dificuldade e acabam usando sempre o simple past. Mas vamos simplificar e fechar o ano com chave de ouro, para que em 2025 você já possa dominar o present perfect. Vamos entender então esse tempo verbal antes de criarmos frases com ele. Mas antes já deixa aquele like, compartilha e se inscreve se você ainda não é inscrito aqui no canal. Alright, let's take a look at the timeline. Então vamos dar uma olhada aqui na linha do tempo. Vamos focar apenas no past. Last night, yesterday, last month, last Saturday, last weekend. Already, ever, twice, before, recently, never, yet. Last night, noite passada. Yesterday, ontem. Last month, mês passado. Last Saturday, sábado passado. Last weekend, final de semana passada. Already, já. Ever, já. Twice, duas vezes. Before, antes. Recently, recentemente. Never, nunca. Yet, ainda. Vou pegar a palavra yesterday e vamos pegar a palavra before. Elas estão com cores diferentes. Agora, por quê? Porque se eu falo yesterday, eu posso marcar aqui exatamente quando, né? Ontem, yesterday, ontem. Agora, se eu falo before, significa antes. Então, before pode ser em qualquer momento que já tenha passado. Pode ser yesterday, last month, last year, não define. O present perfect, da mesma forma que os outros tempos verbais, também vai utilizar um verbo auxiliar. A diferença é que o verbo auxiliar, no present perfect, ele vai ser utilizado tanto no interrogativo quanto no negativo e também vai ser usado no afirmativo. O verbo auxiliar utilizado para o present perfect é o verbo to have. E esse verbo to have, quando ele é verbo principal, já sabemos que ele é o verbo ter. Então agora, quando ele está auxiliando o present perfect, então ele vai apenas dizer o tempo verbal. Olha, estou no present perfect. Só que eu tenho que conjugar ele, né? Have, quando for I, you, we e they. E has, quando for he, she, it. Agora, por que o nome present, se estamos falando do passado? Bom, porque o auxiliar dele é no presente. Eu conjugo ele no presente. Tá? Ele fica have ou has. E depois, mais tarde, nós vamos ver o past perfect. O past perfect, ele funciona basicamente igual. O auxiliar é o mesmo, é o verbo to have, só que conjugado no passado, vai ficar had, porque o passado do verbo to have é had. Mas isso é para uma outra aula, para um outro vídeo, ok? Então vamos focar aqui no present perfect. Main verbs: to finish, finished, finished. To arrive, arrived, arrived. Aqui são dois exemplos de verbos regulares, porque eles terminam com ed para formar o passado. Quando eles são regulares, tanto faz se eu vou usar ele para o passado simples ou no particípio passado, ele vai ser igual, sempre vai levar o ed. To see, saw, seen. To be, was, were, been. Aqui tem os outros dois verbos, que são verbos irregulares. Então, os verbos regulares, sabemos que eles se modificam, não vão levar o ed no final. O verbo to see, no passado simples, fica saw. Agora, no particípio passado, ele vai ficar seen, seen. O verbo to be, no passado simples, já sabemos que fica was ou were. Ele tem duas conjugações diferentes. Lembrando que vai ficar I was, he was, she was, it was. They were, we were, you were. Então, lembrando ainda que o verbo to be, geralmente ele é visto separado porque ele é o único verbo que tem mais conjugações. Quando ele está no presente simples, ele tem 3 conjugações, né? Am, is ou are. No passado simples, tem 2, was ou were. E isso tudo, além dele significar ser ou estar. Bom, agora no particípio passado, a conjugação dele fica been. E é exatamente nesse tempo verbal, o particípio passado, que vamos precisar agora conhecer bem para formar o present perfect. Precisamos então de um auxiliar
que já sabemos que é o have, mais um verbo no past participle, no passado particípio. I have, you have, we have, they have, she has, he has, it has. Now you repeat. I have, you have, we have, they have, she has, he has, it has. I have seen, you have been, we have arrived, they have studied. I've seen, you've been, we've arrived, they've finished. Estamos vendo então o afirmativo. Então veja como utilizamos o verbo auxiliar. I have seen, you have been, we have arrived, they have studied. Agora eu posso juntar o verbo auxiliar com o pronome sujeito, deixando apenas as letters VE, o V e o E, ficando I've. Quando eu falo apenas isoladamente, I've, you've, we've, they've, a pronúncia fica mais clara, mas no meio do contexto fica bem camuflado, bem silencioso. Principalmente ali, ó, they've finished. Vai ficar they finished, they finished. Muito suave, quase imperceptível. No afirmativo, nós colocamos então o verbo auxiliar depois do sujeito. Então, I have, you have, we have, they have. She has seen, he has been, it has arrived, she has finished. She's seen, he's been, it's arrived, she's finished. Então agora a conjugação do auxiliar, quando é he, she, it, vai ficar has. Eu também posso juntar o auxiliar com o pronome sujeito. Vai sobrar apenas a letter S. Então vai ficar she's, his, it's. She's been, he's been, it's arrived. Vamos criar frases então. Vamos começar no afirmativo com o verbo to finish, terminar. Vamos também utilizar a palavra already, que significa já. I have already finished my homework. Então, o que acontece? Eu preciso do verbo auxiliar, já sabemos que é o verbo ter. Então, é o verbo have, que vai ser conjugado conforme o sujeito. O sujeito é I, então vai ficar I have. Daí eu vou colocar depois do verbo auxiliar a palavra already. E então o verbo principal conjugado no passado. Tá? Então, I have already finished my homework. Como o verbo to finish é regular, eu apenas acrescento um ed. I have already finished my homework. Agora vamos tentar com o mesmo verbo to finish fazer o negative. E vamos mudar. Ao invés de usarmos already, vamos usar yet, que quer dizer ainda. O yet, ele é utilizado apenas no final da frase. I haven't finished my homework yet. Então eu vou colocar o verbo auxiliar, have, porque o sujeito é I. Eu vou precisar da palavrinha not para formar o negativo, que vai junto com o have, que é o verbo auxiliar. Então sempre o not pode ir junto com o verbo auxiliar. Ele vai lá com o don't, né? O doesn't, didn't, e agora haven't. Negativo, o haven't, então vai aparecer onde? Antes do verbo principal. E o verbo principal também vai ser conjugado. Então vai ficar I haven't finished my homework yet. Então repararam que nesse tempo verbal eu sempre vou conjugar o verbo principal. E sempre vou utilizar o verbo auxiliar. Então, no afirmativo, I have already finished my homework. No negativo, I haven't finished my homework yet. Vamos ver agora no interrogative com o verbo to be. E vamos utilizar a palavra ever e a palavra before. Have you ever been to Paris before? Então reparem, é um interrogative. Onde que foi o auxiliar? Na frente do sujeito. Da mesma forma como eu faço nos outros tempos verbais. Então, aqui a pergunta, eu vou usar a palavra ever depois do sujeito, significando já. Daí vem o verbo principal. O verbo to be, que é o verbo ser ou estar, quando ele é conjugado no
particípio passado, ele vai ficar been. Então é isso que nós precisamos, do verbo principal no particípio passado. Como o verbo to be não é um verbo regular, então ele não vai levar um ed. Então nós precisamos conhecer o passado particípio dele. Já conhecemos, agora sabemos então que é been. Então, have you ever been to Paris before? Você já esteve em Paris antes? Eu quero só fazer um comentário aqui sobre o verbo to be nessa pergunta. Quando você fala que você já esteve, que você já foi para Paris, para algum lugar, em português a gente varia muito com o verbo ser, estar ou o verbo ir. Em inglês, geralmente eles vão usar o verbo to be, tá? Então, have you ever been? Você já esteve em Paris antes? E olha ali a palavra before. Vai lá no final. Eu posso tirar ela que não vai mudar nada. Ó. Have you ever been to Paris? Você já esteve em Paris? É a mesma coisa que em português. Eu posso colocar antes ou não. Você já esteve em Paris antes? Have you ever been to Paris before? Agora vamos ver uma resposta negativa longa. No, I have never been to Paris before. Veja, eu não tenho a palavra not aqui. Por quê? Porque eu estou usando a palavra never, que significa nunca. Aonde que ela vai? Depois do verbo auxiliar. Então, no, para negar. Depois o sujeito, I. Então, o auxiliar fica have. Daí vem o never, para negar, dizendo que nunca. E aí vem o verbo principal, been. E daí o complemento, to Paris before. No, I have never been to Paris before. Também poderia descartar o before. No, I have never been to Paris. Eu também posso juntar o verbo auxiliar com o sujeito. Como é que fica? Então, I've. Vai sobrar só a letter V-E. V-E. Então, eu junto com o pronome sujeito. No, I've never been to Paris before. No, I've never been to Paris before. Interrogative and short answers. Vamos continuar então com o verbo to be e vamos formar a interrogativa com as respostas curtas. Então, essa interrogativa é a mesma que a anterior, só que eu não acrescentei a palavra already e before. Então, como é que fica? Have you been to Paris? Da mesma forma, eu coloco o verbo auxiliar antes do sujeito, daí o verbo principal e o complemento. Agora, as respostas curtas funcionam da mesma forma que os outros tempos verbais. O verbo auxiliar é que vai representar, então, o verbo principal. Então, para negar, eu vou falar no, I have not. Ou ainda, no, I haven't, juntando o not com o have. E para afirmar, yes, I have, e paro ali. O have sempre, então, nas short answers, negativa ou afirmativa, representando o verbo principal. No próximo vídeo, vamos trabalhar verbos no particípio passado. Também vamos trabalhar com os pronomes he, she, it. I wish you all a Merry Christmas and a very happy New Year. Bye bye!